semana de aula. A gente vai dar continuidade às nossas aulas da disciplina de desenho técnico e hoje vamos falar sobre calças, né? Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente começar. Mas antes de iniciar, quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer colocar alguma coisa antes da gente começar a aula. Que aí é o tempo de, se chegar mais alguém, eu não paro. Se chegar mais alguém, eu não paro a aula. Ô, professora, sobre esse trabalho que a gente vai fazer, eu queria que você explicasse, pode ser. Sim, você claro. passou ontem. Sim, eu fiquei sem entender direito ele. Certo. O que é para vocês fazerem? Para vocês simularem uma ficha técnica, tá? É uma simulação de vocês. Vocês vão criar à vontade. Vocês podem pegar aquele exemplo que eu dei ontem, que é aquela ficha técnica da... eu esqueci o nome da autora. Deixa eu pegar aqui o livro. Cadê? Tô nem achando. Esse aqui. Da Adriana Leite. Tinha esquecido o nome da autora. Aquele exemplo que eu dei para vocês foi aqui o exemplo da ficha técnica do livro da Adriana Leite, que é muito fácil vocês encontrarem. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar assim, ficha técnica. Aí vocês encontram logo aquela imagem, que é a imagem que eu estou usando como exemplo. Então, o que é que o livro tem? O que é que ele traz, assim, uma ficha técnica? Basicamente, são 5 coisas. Informações sobre a empresa, né, e a coleção, qual é a estação, se é inverno, se é verão, né, e quando foi feito, quando foi aprovado. Então, são informações mais básicas sobre a coleção e depois sobre a peça, tá? Aí, sobre a peça, o que é que tem? A descrição da peça, qual é a grade de modelos que vai ser feita, sei lá, do 38 ao 58, digamos. E daí são informações mais ou menos orientadas sobre o produto em si. Então, a gente tem numa ficha técnica informação sobre a coleção, informação sobre o produto, informações sobre os materiais dos produtos, material principal, material secundário, caso a roupa tenha forro, por exemplo, tá? Então, essas são as informações dos materiais. É o quê? Composição. Quando vocês vão procurar alguma coisa na internet, sei lá, para comprar, a primeira coisa que vai ver é a descrição do produto, uma breve ficha técnica, tá? E qual é a composição dele? Se forem comprar, por exemplo, uma mochila a gente vê o material principal, que é a parte externa, mas tem a parte interna, que é um forro, tá? Então, geralmente, o forro é um material secundário, o principal e o secundário. Aí a gente tem, sei lá, os aviamentos como materiais, né? Zíper, botão, linha, material secundário, toda roupa tem que ter linha, né? Mas aí tem a linha, qual a cor da linha, qual a referência. Basicamente, eu explanei muito ontem sobre a ficha técnica, mas o trabalho de vocês é para vocês fazerem uma ficha técnica que tenha, de alguma forma, esses elementos todos. Eu falei de 3, né? Mas basicamente são 5. Informações da coleção, do produto, materiais do produto, informações sobre a etiquetagem, etiquetas de um modo geral, as etiquetas que vêm dentro ou vêm fora da roupa, até as tags, e beneficiamentos, que são o quê? Processos que o tecido ou a roupa passa depois, se é um bordado, se é uma aplicação. Então, basicamente, é uma ficha técnica, na sua constituição mínima, tem essas 5 informações necessárias. Aí, qual é o trabalho de vocês, né? Esse trabalho vai valer metade da nota. Metade da nota, só um minutinho, metade da nota é o valor da pontuação desses exercícios que a gente está fazendo diário, todo dia, e metade da nota, 5 pontos, é esse trabalho final que vocês vão me entregar, tá? Até sábado, de repente posso até dar mais um tempinho, mas eu acredito que vocês até sábado conseguem fazer. Então, vocês vão escolher uma peça ao critério de vocês. Quanto mais simples, tipo, é uma peça simples, não tem forro, não tem botão, é de amarração. Então, é uma coisa muito simples, não tem muita informação para colocar. Mas se eu escolher um vestido de festa com, sei lá, 2 quilos de pedraria, eu tenho que colocar, né? Pedrarias, cristais, não sei o quê. Então, a complexidade vai depender de vocês mesmos, tá? Se vai ser mais simples ou mais complexo o desenho. Mas é para vocês escolherem um desenho que vocês gostem, que vocês queiram, que realmente que queiram trabalhar ou que já trabalham, que tenham mais afinidade no próprio desenho. A outra, uma informação importantíssima que eu esqueci da ficha técnica é o desenho técnico, tá?
Então, o desenho técnico está dentro dessa ficha técnica. Então, é importante representar o desenho com as informações sobre ele, tá? Eu não sei se respondi, mas aí tem alguma dúvida aí, que eu não sei quem foi que Obrigada. Eu ia pedir para você repetir, por gentileza, os 5 fatores da ficha técnica. Acabei lembrando que acabam sendo 6 porque tem o desenho, né? O desenho como base. Então, a gente tem informação básica sobre a coleção, tá, Ninosa? O que, basicamente, que seria da coleção? Quem foi que criou? Quem foi o estilista que fez? Em que ano? Em que época foi feito? Como é o nome dessa coleção? A coleção de inverno, de verão? Basicamente, são essas informações da coleção. Uma outra informação são informações do produto. Então, há uma descrição da peça, qual a grade de tamanhos que ele vai ser produzido, materiais. Materiais já é uma outra informação que são matéria-prima principal e divide-se em principal e secundária. E aí tem muita coisa, né? Tecido, composição do tecido, referência. Quando as empresas são muito grandes, que é preciso ter a referência do fornecedor daquele tecido, a referência do tecido, então o nível de complexidade vai crescendo de acordo também com o nível da empresa, tá? Algumas vezes vai se dizer qual é a metragem que precisa. Para vocês não é preciso isso, tá? Metragem de tecido nessa peça, sei lá, 1,20 m, né? Para cada peça, cada produto desses. É o custo de cada um. Então, a ficha técnica, no caso do produto, ela vai sendo mais aprofundada ou ficando mais superficial de acordo mesmo com a necessidade de cada empresa, tá? Então, voltando, coleção, produto, materiais, etiquetagem, tá? Então, são 2 tipos de etiqueta. Vocês vão ver isso na disciplina de materiais têxteis, tá? Formas de etiquetar. Uma delas é aquela etiqueta obrigatória, que é a etiqueta de composição que tem dentro da peça. Aí vocês vão ver. É bem comum, assim, ter a etiqueta, etiqueta de composição a 10 centímetros costurada do lado esquerdo, no caso de blusa, sabe? Geralmente é 10 ou 15 centímetros da peça do lado esquerdo, então sempre ali tem a etiqueta, ou informação onde vai ser fixada essa etiqueta, né? Por exemplo, se for uma etiqueta termocolante, então a etiqueta termocolante, que algumas não tem aquela etiqueta fixada, né, colocada fora a parte, e a primeira coisa que se faz é cortar, que é uma pena, né, que depois a gente perde a informação de que tecido é aquele. Mas etiquetagem, tá? E beneficiamentos, por último. O que é o beneficiamento? É um tratamento, e beneficiamento é uma das etapas do processo produtivo das peças, né? É beneficiar, é uma lavagem especial, no caso de um jeans, tipo, tem uma calça, sei lá, uma jaqueta jeans, que ela precisa passar por uma lavagem desgastada, por exemplo, então vai para essa lavagem desgastada. Então, essa peça tem que passar por essa lavagem, por exemplo. Ou vai ser aplicado um bordado nela. Então, esses são beneficiamentos, tá? E além do desenho técnico, que compõe obrigatoriamente uma ficha técnica. Basicamente, são essas 5 etapas. Eu estou aqui à procura no livro para encontrar a ficha técnica. Aqui, encontrei as fichas técnicas, tá? Aqui no livro tem alguns exemplos, tem aqui, inclusive tem a numeração. Eu dividi em 5 partes, mas ela divide em 6 partes, ela divide em 5. Vocês conseguem visualizar, isso é muito comum. Se qualquer procurar na internet, vocês encontram essa ficha técnica dela, tá? Que ela divide aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi essa parte 1 em 2 partes, sobre a coleção e sobre o produto em si, tá? Que ela divide assim. Então, procurarem na internet ficha técnica de vestuário. Primeira, eu acho que é uma das primeiras imagens que vão encontrar essa aqui. Ela tem outro exemplo aqui, ó, tá? De uma calça jeans, que é o que a gente vai ver hoje, são calças, tá? Não fichas técnicas, mas calças. Então, vejam como é esse desenho técnico dessa calça. Na ficha técnica, tem, por exemplo, a dimensão, a cota, né? O tamanho da peça. Vocês não vão precisar fazer isso. A gente está no curso de produção de moda, né? Vocês não é de produção de vestuário, vocês não precisam ser tão aprofundados assim, tá? Mas é uma ficha técnica básica para que vocês fixem essa informação, tá? Fixem mesmo essa informação. Ô, professora, bom dia. Bom dia. A ficha técnica tem que ser A4 ou pode ser qualquer tamanho? Pode ser qualquer tamanho, tá? Assim,
Geralmente ela é um tamanho A4, em geral, né? O padrão que a gente usa de tamanhos, ela é A4. Mas já vi muitas fichas técnicas em tamanho A3, tamanhos maiores, tá? Bem maior e bem visível. Mas um tamanho A4 tá bom. Então, como é que vocês vão fazer isso? Será que eu vou fazer uma tabela no computador e imprimir e fazer? Fica ao critério de vocês. Será que eu vou pegar essa, copiar tal e qual e fazer? Pode ser também. Vocês podem construir, vocês podem pegar essa daqui da internet. Vamos procurar aqui? Vou procurar agora. Eu já mostro aqui a vocês. Ficha técnica. Vou fazer no AutoCAD. Pode fazer no AutoCAD. Imagens de ficha técnica de vestuário. Vamos olhar. Sim, diga. No site do Audacity. Eita, falhou a comunicação. No site do Audacity tem fichas técnicas, né? Que eu acho que ele quer essa aqui, ó. Rafa, fala mais próximo do microfone, que não tá dando para ouvir muito bem, não. Ó, peguei essa imagem aqui. Que é desenho técnico, tem uma ficha técnica. Então, vocês podem copiar alguma dessas, podem copiar no Word, podem fazer à mão, tá? O importante é que vocês vejam e construam uma ficha, porque depois que vocês construírem uma, sabendo os espaços que tem que ter, né, se é vertical, se é na horizontal, isso vai ficar a critério de vocês, tá? Ô, Paulo, muito a critério de vocês, sim. Para fazer, você quer que faça, por exemplo, se eu fizer no computador, você quer que eu envie, tipo, o PDF? Ou tem que ser à mão? Você vai fazer o desenho no computador? Ah, não. Você quer, então, tudo, se for tudo no computador, por exemplo, se eu fizer o desenho naquele programa que a gente usava nas aulas de computação, aí a ficha pode ser no computador. Se o desenho for à mão, você quer a ficha à mão também, né? Isso? Não, assim, a ficha vocês podem, inclusive, como eu estava dizendo, eu não sei se eu estava olhando aqui na internet, mas eu não comecei a apresentar ainda, parecia que eu estava apresentando. Vocês podem construir uma ficha no computador, imprimir e desenhar, vocês podem fazer no computador. No caso da Andresa, ela já passou por uma disciplina de desenho de Illustrator, que a gente trabalhava desenho técnico, né, computadorizado e não à mão. Por isso que ela está perguntando isso, tá? Mas vocês podem. Eu não tenho um computador e preciso fazer à mão. Pode fazer à mão, tá? Então, são informações muito básicas, é muito simples, é basicamente dividir. A ficha técnica precisa ter essas informações. Se é no computador, imprimiu e desenhou em cima, fez a foto, depois mandou, pode ser. Se vai ser toda a mão, pode ser, tá? Vocês fiquem muito à vontade, usem os recursos que vocês têm para construir essa ficha técnica, tá? Se não tem computador, tem computador, mas não tem impressora, faz à mão, tá? Faz à mão, sim. Ô, professora, essa parte da referência, porque eu já fiz a minha ontem, só que eu fiquei na dúvida na parte da referência. Sim. O que de fato é para eu colocar, e no beneficiamento o meu não tem, porque não tem nada de detalhes, entendeu? Então não tem problema botar se não tem, né? Não há, sim, ou não se aplica, tá? A referência geralmente é de fábrica, né? Qual é a referência dessa peça? Sei lá, calçado 01, ou vestido, sei lá, 00XY, cada empresa tem a sua codificação, né, da referência. Então, a referência pode colocar ao seu critério, né? Que é a sua roupa, bom, você inventa uma referência qualquer aí, tá? Tá você bom. cria uma referência. E é para mandar, tá, Joia? Obrigada. É para mandar para onde? Por onde esse trabalho? Não enviei ainda o link para vocês, vou enviar também, tá? Na verdade, eu nem criei ainda um formulário. Vai ser um formulário igualzinho, tá, gente? Aí vocês postam lá. Tá bom, professora, eu não sei se a senhora já falou sobre isso, mas o desenho, ele precisa realmente ser frente, costas e lado? Não precisa ter lado, não, tá? A gente não tá vendo lá, a gente tá vendo só frente até o momento, né? A gente vai começar a ver costas hoje. A gente vai começar a ver então, costas hoje. Só precisa frente. Pode ser só frente, pode ser só frente. Tá joia. Pode ser só frente. Obrigada. Hoje é que eu vou falar de costas. Hoje é que eu vou falar de costas, porque hoje vai ter realmente uma diferença. De saia é muito parecido, às vezes é só um zíper, é um detalhe muito pequeno. Blusas a gente tem uma diferença maior, mas calças a gente tem realmente uma diferença, é o que a gente vai começar a ver hoje, tá? A diferença frente e costas de calças. Então, tem mais alguma dúvida? Mabel, ficou esclarecida a sua dúvida sobre o desenho, sobre a ficha técnica?
Sim. Sim, Ficou, né? professora. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Então, assim, só para resumir, vocês usam os recursos que vocês têm. Não tem computador, faz à mão. Pega uma régua ou divide a lápis, assim, uma parte. Uma parte é um desenho, outra parte são as informações. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, tá? Fica ao critério de vocês, tá bem? Então, vou começar a apresentar a nossa aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre calças. Vê? Ai, que ótimo. Temos agora 30 pessoas na sala, e agora é que a gente vai começar a aula, tá? Para quem acabou de chegar, a gente vai realmente começar agora. Vou aqui apresentar a tela. Ah, gente, antes de começar, vou aqui mostrar aqui uma coisa para vocês que eu estava vendo. Tá acontecendo nesse momento uma feira do livro, tá? Eu vou colocar aqui no chat. É a feira do livro da Unesp, é virtual. Então, é uma feira onde várias empresas, várias editoras entraram, né, nessa feira, e muitos dos livros estão bem baratos, assim. Há muitos livros da editora Senac, encontrei da editora GG também alguns, está sendo vendido numa editora chamada Olhares. Então, vou botar aqui o link para vocês, quem tiver interesse depois, dá uma olhadinha aqui no chat, tem muitas lojas, tá? Muitas editoras. O Diogo já viu essa feira, tá? Já tá babando com os livros da Nova Fronteira. É uma loucura, né, meu Deus? Você precisa de tempo para ler tudo isso. Eu nem consigo tempo para ler. Pronto, a Antoniela disse que a feira de livro é com ela mesma. Pronto, passando isso, vamos então começar a falar sobre a nossa aula de hoje, tá? Que a gente vai falar sobre as calças. E agora já deixei de ver vocês, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, me interrompam, que eu já deixei de ver vocês. Então, a gente vai visualizar hoje algumas dicas, não é tão difícil, né? Acho que a parte mais difícil do desenho vocês já passaram, que são os babados e os franzidos, tá? A parte mais difícil que vocês vão aplicar qualquer coisa, então eu trago logo a parte mais difícil, o resto é mais fácil, tá, gente? Porque se a saia, ou a calça, ou o vestido tiver um babado ou um franzido, é aplicar, tá? Uma prega é aplicar tudo. A parte mais difícil, de verdade, vocês já passaram. Então, a gente vai começar a falar sobre calças, né? A gente vai começar a falar sobre os comprimentos das calças, né? Eu trouxe aqui um parêntese bem grande aqui em laranja, né, um quadro para a gente chamar a atenção, comprimento e não comprimento, tá? As diferenças, né, comprimento são as alturas das calças, comprimento é você falar com alguém, cumprimentar, com O e com U, né, há uma diferença, então a gente vai falar sobre comprimentos com O, tá, para não acontecer nenhum errinho de ortografia e gramática, tá, assim como cauda também. Já vi alguns alunos postando cauda com L, me dá uma dor no coração. Então, assim, cauda com U, comprimento com U, tá? Tirando essa parte gramatical, a gente vai começar a falar. Então, assim, o mercado, e no decorrer do tempo, né, da história, vão se criando alguns comprimentos de altura que cada um tem o seu nome. Meio que eu sistematizei lá para as saias de uma forma micro, mini, maxi. Micro, mini, midi, maxi. Aqui a gente pode tratar da mesma forma, tá? Até porque se a gente for procurar alguns livros, eles têm alturas parecidas com nomes diferentes, ou nomes parecidos com alturas diferentes. Então, há essa gradação de tamanhos que a gente pode também tratar da mesma forma, tá? Mas aí a gente tem o quê? Nas calças, né? Calças no sentido de vou usar as duas pernas, né, para vestir uma roupa. A gente tem já as calcinhas que a gente começa com os hot pants, né, curtíssimo, é aquele tamanho realmente já é uma calcinha, né, não é uma calça, já é uma calcinha, tá? Uma calcinha, uma cueca, essa altura que fica exatamente na altura do cavalo, né, nessa altura aqui, onde eu estou passando o mouse agora, tá? A gente tem os tamanhos micro, né, esses short, micro short, também tratado como micro saias, micro shorts, que tem são os curtinhos, né, os shorts, né, short em inglês já significa curto, pequeno, né, e aí a gente tem os shorts que
né, alturas diferentes, a gente tem uma diferença de short e bermuda, né, alguém sabe, né, trata por assim, um short é uma bermuda, bermuda é o quê? Geralmente ela é mais comprida do que um short, né, e aí a gente tem um short como mais curtinho, mais ou menos na altura do meio da coxa, para alguns a altura do meio da coxa é muito comprido já, né, já é uma bermuda, mas assim, para mim, mais ou menos na altura do meio da sua coxa, um short, daí para cima é um short, daí para baixo seria uma bermuda, se a gente for levar esse tamanho da metade da coxa como uma referência, tá? Mais ou menos isso aí, eu trato mais ou menos assim, do meio da coxa para cima é um short, aí pode ser micro short, um hot pant lá para cima, e para baixo as bermudas, tá? Se vocês tratarem de outra forma, não podem se manifestar aqui, né? A gente pode trocar essas figurinhas aqui, mas eu tiro essa altura média de short e bermuda, tá? Tá, e as bermudas a gente tem vários tamanhos de bermudas, né? Aí a gente tem a bermuda ciclista, que é o quê? Que é uma mais comprida e mais ajustada, né? Aí a gente começa a ver que não é só a altura, mas se é justo ou se é largo ao redor do nosso corpo, que vai dizer a nomenclatura de cada peça, né? Então, a ciclista é o que está associado com uma roupa para fazer exercício físico, né? Para o ciclismo, mais compridinha e mais ajustada, bem ajustada. Mas se a bermuda for larga, ela vai ter outro nome? E aí a gente vai ver que o mercado, né, a época e o mercado dão nomes para as peças, para as silhuetas das peças, tá? Aí eu vou baixando um pouquinho mais. Mais ou menos a altura do joelho, também é um grande divisor de silhuetas, né, na altura do joelho. Para baixo a gente tem aqueles midis todos, né, que é tudo midi, mas que a gente encontra como pescador, logo abaixo do joelho, pescador, corsário, dependendo da época, esse nome fica um tempo mais, ou perde esse nome muito rápido, né, e às vezes se eterniza realmente com aquela nomenclatura, né. Corsário ninguém mais fala hoje, pescador ainda falam mais, mas corsário nem tanto, né, que é mais ou menos essa altura abaixo da perna. Aí tem as midis, né, que são as hot pants, as hot pants não, as pantacourt, que é uma calça curta, né, do francês, é aquela calça mais curta, é uma pantacourt. Aí temos a capri, que é curtinha, a cigarrete, que é logo acima da altura do ossinho. Então, a cigarrete tem esse nome porque ela é justinha e é mais ou menos na altura do ossinho. Se ela for larga, ela vai ter um outro nome, tá? Então, a gente vai tratar essas alturas mais ou menos como as saias, tá bem? A micro, mini, midi e maxi também, mais ou menos isso, tá? E temos as compridas, a flare, a pantalona, que é comprida, mas é larga, né, não é ajustada. Quando é bem justinha, é ajustada. Os 80 chamava como calça fusô, era aquela calça bem justinha. Então, o mercado vai trazer muita nomenclatura diferente, tá? Peguei muita imagem da internet hoje na nossa aula, pra gente observar, né, observar desses tamanhos todos. Ô, professora, sim. uma dúvida. A senhora não falou da cintura, mas eu fiquei lembrando da outra aula. Aquela que tem cintura é a cintura natural, é isso? A cintura é cintura natural, tá? Ótima lembrança, eu não falei da cintura, e a gente tem as cinturas também, né, para as calças, tanto para cima quanto para baixo, a gente tem cinturas diferenciadas. Basicamente, o que a gente tem de cintura, né, uma cintura o quê? Uma cintura alta, altíssima, que é acima da linha porque a gente tem uma cintura na cintura natural, que é aquela parte mais estreita do corpo, né, que a cintura da gente é a parte mais estreita. Alguns pensam que a cintura é na altura do umbigo, mas não, é a parte mais estreita do corpo, que é a cintura. A partir daí já é o quê? A gente já pensa que é uma cintura, porque na altura da cintura já é alta, né? Se a gente for levar em consideração as calças mais baixas que nós passamos nos últimos anos, tá? Anos 80 a gente tinha essa cintura aqui, eu estou com o mouse, essa cintura na cintura, temos aqui chamado de cintura média, que é esse, entre cintura e cintura média, que é um pouquinho mais cavada, na altura do umbigo, mais ou menos, a cintura baixa e uma cintura baixíssima. Então, a gente, anos 90, década de 80, a gente teve uma cintura alta, década de 90, a gente teve uma cintura baixa, baixíssima. E a gente viu nessa última década mesmo, né,
a cintura subir. Então, hoje a gente tem o quê? Uma cintura na cintura. Será que a gente vai ficar muito tempo com essa cintura alta? Né? O que vocês acham? Será que a gente vai ver mais cinturas baixas? Espero que continue alta, né? Porque, Eu também espero. Porque a baixa deforma muito o corpo. Quando era pequena, assim, eu tenho os efeitos, assim, do que era usar aquela calça bem apertada na cintura baixa. Foi toda uma geração, né, gente, dos anos 90 para cá, tem um corpo deformado por conta dessa cintura mais baixa, né? Essa cintura baixíssima aperta muito essa linha daqui do quadril e cria aqueles pneuzinhos, né? Então, toda uma geração tem esse corpo marcado por uma cintura assim. São marcas, é como um corset, né? Durante usado muito tempo, sei lá, usado 10 anos, começa a marcar realmente o corpo. Então, eu conheço muita gente que tem realmente essa marcação da cintura que não sai mais, assim, muito difícil sair. Não é nem a questão do pneuzinho, é uma linha mesmo no corpo que foi criada nessa altura e que é muito difícil de tirar. Por muitos anos dessa forma. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu usava minha adolescência nos 80 para os 90, quando chegou a cintura baixa, meu Deus do céu, aquilo era tipo um paraíso, sair daquela cintura altíssima para uma cintura baixa, nossa, foi uma grande inovação, voltar para uma cintura nos 70, né, voltar e estar na moda. Né? Como é? Chegava a ser mais confortável, porque quando você usa a cintura alta, meio que limita o movimento. Eu acho estranho, às vezes, ficar muito tempo de calça de cintura alta. E essa questão do conforto também é muito relativo, porque chegou um momento que a gente não conseguia mais se abaixar sem mostrar o cofrinho, né? Mostrava as partes do corpo. É verdade. E aí, essa questão do conforto, para quem tem filho, depois tem que deixar de usar, né? Não dá para ficar mostrando o corpo assim, tá abaixando, porque o tempo inteiro tem que ficar abaixando com a criança, e aí tá mostrando a parte do corpo. Então, questão de conforto se perdeu muito. Então, assim, essa cintura alta e cintura baixa, que a gente tá vendo agora, e essa geração, né, que está crescendo, vai vivenciar essa cintura alta, daqui a uns tempos, quando vier uma cintura baixa, os adolescentes mais para frente vão amar, né? Tá com a cintura baixa, baixíssima, lá Britney Spears, assim. Então, que foi um grande ícone dessa cintura baixa, baixíssima, com zíper assim, minúsculo. E, professora, desde o ano passado, mais ou menos, acho que ano retrasado, que eu estou vendo, assim, esse movimento de algumas pessoas já estarem voltando a usar a cintura baixa, né? Aí já vi esse movimento aí e acho que faz parte da moda, né? Porque quando uma coisa fica, a gente está há muito tempo já com a cintura alta, né? Em alta, vamos dizer assim. Aí eu acho que é um movimento da moda também para descansar um pouco da vista, que a gente só vê aquilo, só vê cintura alta. Aí acho que é por isso que ocorrem essas mudanças, não sei. Alguns autores chamam de o pêndulo da moda. Eu acho que é o Lipovetsky que fala que a moda é um pêndulo. Às vezes é o tamanho, né? A silhueta é maxi, é ampla, e vai para o extremo oposto, que é muito justa. Então, sai do justo para o muito amplo. Aí, quando tá, tipo, a cintura tá alta, vem para o mais baixo. Quando a moda massifica, como a cintura agora massificou, está massificada já faz algum tempo, né? Como cintura alta, se for encontrar, ainda encontra no mercado uma cintura mais baixa. Mas na época da cintura baixa, era muito difícil encontrar uma calça com uma modelagem de cintura alta para comprar. O mercado até nem produz, tá? Então, o mercado produz muita coisa, mas às vezes, dependendo da moda, deixa de produzir outras. Então, era muito difícil encontrar uma calça de cintura alta, que tem um estilo mais contemporâneo, que não tem uma cara de old fashion, como dos anos 90, né? Se você usasse uma calça de cintura alta nos anos 90, era completamente old fashion. Então, deixa eu passar para essa imagem aqui, para a gente falar sobre isso. E aí, depois eu volto mais alguma. E era a calça baixa e era super apertada, né? Porque não era só baixa, ela era baixa e grudava no seu corpo. É como a senhora disse, quando a pessoa abaixava um pouquinho, tipo, atrás abaixava toda. Ave Maria, eu tinha muito. Ave Maria. Ele levou o quê? A calça skinny, né? Se a calça skinny hoje é uma calça de cintura alta, mas era uma calça apertadíssima. Aí eu tava, né, procurando algumas calças para mostrar para vocês, e aí trouxe aqui algumas calças. Alguém já ouviu falar nessa calça?
nesse nome de calça? Sim, eu tenho. Eu acho super confortável esse estilo. Eita, meu Deus, eu não sei quem está falando. Quem é? A Bárbara. Ah, Bárbara, pronto, certo. É super confortável esse estilo. É até difícil de pronunciar, né? Sloat, é uma coisa assim, sloat. Então, o que que calça é essa calça sloat? Nossa, eu vou procurar essa calça sloat. Que esquisito. Mas ela não é uma calça bag? Ela seria equivalente a uma calça bag dos anos 90? Aí a gente vai procurar mais algumas coisas. A gente tem várias calças diferentes, com vários nomes, né? Sloat, mom, né, que é a calça, meio que a calça da mãe, mais confortável, a mom jeans, a bag, e a gente tem muitos nomes. Nesse momento, a moda basicamente é em inglês, né, essas tendências todas, a gente vai encontrar um nome em inglês, e a gente, mas professora, é importante eu saber disso para fazer desenho técnico? Né, gente, porque vocês vão representar as peças todas, o que existe, vocês vão fazer essa representação. Então, qual a diferença da mom para um sloat? Não sei se alguém aqui já sabe. Existem, né, inúmeros, sabe? Assim, como eu tenho um modelo, eu percebo que eu gosto muito dos dois modelos, eu tenho os dois. A sloat, ela é mais ampla, né, na silhueta, mas quando chega na parte ali, mais ou menos, da panturrilha, ela fica mais apertadinha, ela fica mais justa. E a mom, ela é mais folgada e mais reta, né? Ela não é tão justa assim na perna, na parte de baixo. Ai, perfeito isso. Então, como a gente vai representar? Uma é mais larga, outra é mais estreita na perna, né? Geralmente, ela tem essas duas preguinhas. Vocês já viram algumas pregas que a gente fizeram alguns desenhos, né? Inclusive de pregas. Então, geralmente, tem duas preguinhas aqui. E aí vão ser representadas essas preguinhas que a mom não tem, ó. Que tem uma só, né, no desenho tem uma. Então, deixa eu voltar aqui, a gente estava nesse slide, vou passar para esse. Então, essas representações, esses tamanhos, o que o mercado pede, o que o nome pede, precisa acompanhar, precisa, né, precisa saber, porque hoje está assim, hoje vocês têm 20 anos, está assim, quando vocês tiverem 40, talvez seja a mesma calça com outro nome, tá? É engraçado, assim, essas nomenclaturas, porque na minha época de adolescente, minha época de criança, olha nas fotos antigas, eu mangava muito da minha mãe com as calças boca de sino, e aprendi e cresci com o nome boca de sino, e na adolescência, quando fui usar a boca de sino, essa coisa mais cintura baixa, a calça mais ampla, esse estilo 70, que foi uma loucura, e, inclusive, a minha mãe diz, olha quem mangava tanto que está usando, né? A gente estranha, e depois vai se entranhando, a moda faz isso, e depois de um tempo saiu de cena, quando volta com outro nome, ninguém chama hoje nem uma calça de boca de sino, né? Isso completamente ultrapassado, é uma calça flare, tá? Flare que vem de bandeira, né? Mais ou menos essa boca mais larga. Então, ninguém conhece como boca de sino. Só quem é mais, tem mais idade que chama de boca de sino. Professora. Ninguém não chama uma calça flare de boca de sino, sim? Minha mãe falava que as calças flare nem se compara com as bocas de sino dos anos 70, que ela era costureira, e sim, ela disse que, assim, dava 4, a flare de hoje, as bocas de sino dos anos 70, dava 4 pernas das flare de hoje, né? Eu acredito, porque eu andei vendo umas fotos dos meus tios, lembrando das fotos dos meus tios, que ela era quem fazia as calças boca de sino dele, e realmente parecia mesmo aquela saia vazia, as bocas de sino daquela época. Pois é, e a gente tem que representar tal como é, né? Naquela época era muito mais larga. Hoje, a gente, a flare é mais ajustada, né? Só tem a boca mais larga, nem é tanto. A gente fazia com a calça jeans. Com outra perna de calça jeans, a gente botava a nesga do lado. Exatamente, uma nesga. Calça, boca sino, né? Para ampliar. Aqui é quase... tem uma pequena nesga. Então, assim, essa questão do pêndulo que a gente falou, né? No momento a roupa é larga, no outro momento a roupa é estreita, né? No momento ela tem vários nomes, tá? Que tá em inglês, os dois estão em inglês, tá? Mas aí a gente tem, por exemplo, nomes diferentes, né? Jams ou Jamaica, em inglês, que é chamado. Aqui no Brasil eu não me lembro de ter
em uma moda chamada de Jamaica, estilo Jamaica. Não sei se alguém lembra, né? Que pelo menos se apareceu, eu não sei onde é que eu estava nessa época, não, porque eu não lembro disso. Eu nunca vi ninguém chamar os shorts de Jamaica aqui, né? De bermuda. Então, dependendo da região, também podem ter outros nomes, né? E ser mais justa ou mais folgada, e a gente vai vendo esse pêndulo da moda, e que a gente tem que levar em consideração para estudar desenho técnico que a gente está estudando silhueta, tá, gente? Basicamente, a gente está estudando silhueta de roupa. Se é mais justo, se é mais apertado, se a cintura é mais alta, se a cintura é mais baixa, e como representar isso, né? Se aqui, as duas calças, elas têm uma abertura, não tanto quanto essa não tem tanto quanto as dos anos 70, que acabaram de falar agora, né? Isso aqui, dos anos 70, isso aqui não é nem flare, é uma pantalona mesmo, né? Aí, o que difere uma pantalona de uma flare, né? Será que os meninos sabem? Será que todo mundo sabe o que é? A gente vai discutir isso hoje, a gente vai muito mais discutir silhueta também do que o próprio desenho, porque aí vocês vão aprender a olhar para aprender a representar, tá? Então, aqui, a gente chama isso aqui hoje de quê? De hot paint, né? Eu discuti, conversando com uma aluna no passado, e a gente pensando, será que esse estilo de calça vai durar muito tempo, né, as hot pants? Quando eu era adolescente, era chamado de short e saia, né? Voltou, hot pant não, perdão, pantacourt, voltou como pantacourt, né? Não vem em inglês, vem em francês, mas as pantacourt, né, que era short e saia do passado. Será que vai ficar muito tempo, né, no mercado? Pra gente, para quem é brasileiro, para quem mora no Nordeste, é uma silhueta maravilhosa, né? Não é tão formal, não é tão informal, né? É uma altura mediana que a gente consegue fazer para as mulheres, né? Falando em nome da turma que tem mais mulheres, mas que se consegue e transitar por muitas ocasiões, por muitos eventos, dos mais informais, né? Um almoço de família, ou um mais formal, quando se usa um salto. Pra gente, é incrível que a gente tem esse clima o ano inteiro, que não precisa usar roupa mais quente, né? Sei lá, como se a gente estivesse na Europa, que tem que trocar a silhueta. Pra gente durou muito tempo, né? E continua. Então, é uma roupa que eu achei que fosse durar menos tempo, mas que está no mercado, eu nem sei dizer, mas eu acho que em 5 anos já. Não me lembro, mas por volta de uns 5 anos, 2015 a gente já tinha, né? 2014, 2015, talvez começou a surgir um pouquinho menos, mas para estar no mercado, e a gente tem, e acredito que a gente ainda vai ver durante algum tempo, né? Foi meio que não sei se virou um clássico, mas possivelmente sim, né? Então, essa adesão do mercado, ela diz muito, né? Se a roupa vai continuar, se a silhueta vai continuar ou não, né? Se essa roupa mais larga favorece muita gente, muitos tipos de corpos, veste bem muita gente, né? Então, é adotado por uma grande maioria, essa roupa mais curta. Aí aqui a gente tem uma outra silhueta, né? Essa flare bem magrinha, né? Com relação a uma flare, uma boca de sino dos 70, que a gente vai vendo nomes diferentes, né? Nomes e o que é que a gente tem, tá? O que é importante a gente também falar hoje. Muitos estilos, muitas nomenclaturas, é importante estar antenado nisso tudo, tá? Surgiu uma coisa, não gosto de tendência, não importa. Quem trabalha com moda tem que conhecer. Uma tendência pode, né, virar uma modinha, chamada de modismo, modinha, passa rapidinho, como não, né? Como a pantacourt que está aí já há um tempão. Então, a gente tem que estar antenado, tá? Então, é importante o quê? Seguir algum influenciador, é importante, né, gente? Nem que seja um influenciador nacional que traga novidades, um influenciador na área de moda, é importante. Aí não gosto disso, não interessa, é um canal de informação, tá? Quem quer trabalhar com moda tem que informado do que o mercado está trazendo. Então, não só os grandes influenciadores, como os pequenos também estão mostrando diferença entre um estilo e outro, né? O que é isso, o que é aquilo. É importante para saber trabalhar, para saber representar, tá?
Por exemplo, aqui a calça clochard. Agora já não tá se usando tanto, né? Alguém se lembra de quando surgiu a clochard? Não sei se vocês se lembram. Ou o que é uma calça clochard? Alguém sabe? Professora, foi na época... Não, mas eu tenho uma. Professora, foi na época do Coco Chanel? A clochard? As calças de um modo geral, né? As calças de um modo geral. Então, eu acredito que sim, quando Perinosa que falou, né? Conhecendo pela voz. Eu acredito que sim, porque a gente já tem algumas imagens mesmo, fotografias daquele tempo com a clochard o quê? Muito mais boca de cima, né? Boca de cima. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês para a gente ver o quê? É um estilo que trabalha o quê? A parte de cima da calça, né? Não é a parte de baixo, né? Que dá muita silhueta, é a parte da cintura. Ele tem esse foco na cintura mais folgada, né? Que sobra e é amarrado. Então, a gente tem essa calça essa parte de cima que combina com vários estilos de calças tipo inferior. Se é slim, a clochard é mais ajustada. Se ela vem com pregas, se ela vem reta. Então, né, são vários estilos diferentes e as coisas vão se misturando e às vezes ganham outros nomes, né? Por exemplo, essa aqui, clochard slim, ela lembra o quê? Aquela calça de cavalaria, de cavalgar, né? Lembra muito. Não é exatamente igual, mas a silhueta é bem parecida, né? Faz quanto tempo que está no mercado? Não sei se vocês lembram. Faz uns 3 anos? Uns 3 anos, né? Eu acho que sim, acho que até de 2017, né? Pra cá, 2018. Por aí. 2017, 2018. Quem trabalha muito com consultoria fica muito atenado, assim, né? Mas 2017, 2018. Hoje a gente tem muita clochard no mercado, a gente ainda tem alguma coisa, mas não tem tanto, né? Porque a gente vê surgir as outras, né? Que vão, de alguma forma, substituindo a clochard. Nem todo mundo veste, mas a gente encontra alguma peça ou outra, né? Algumas formas de vestir. Então, é importante ver. Influenciador, quem trabalha com consultoria, que faz o quê? Basicamente, direciona a roupa para um estilo pessoal, para um estilo de corpo, né? Basicamente, a consultoria trabalha muito nesse sentido, né? E a gente tem inúmeros tipos de calça, né? Se for pensar nas jeans, em todas essas silhuetas, a gente tem muito o que desenhar, né? Imagina se eu pedisse a vocês um estilo de cada desenho desse. Faça um estilo de cada silhueta. Vocês iam me enlouquecer com tanta coisa. Porque é tanta coisa, com tanto nome diferente, né? A gente tem aqui uma jegging. Nossa, essa nomenclatura de jegging. Alguém sabe o que é uma jegging? É uma legging jeans. Poliéster. É uma legging jeans, né? É um jeans com legging, uma jegging, né? Uma legging jeans. Que é super justinha, mas é um material, né, que se ajusta muito, mais confortável no corpo. Então jeans, né? Aí a gente tem vários, né? Então, de cintura, de silhueta, de justo, de afastado, a boyfriend, um tempão, que é a calça boyfriend, né, que é a calça como se fosse a calça do namorado, mais larga, não uma calça mais masculina e não feminina, né, não marca tanto a cintura, já é um pouco mais baixa, mais folgada. A gente tem inúmeras calças, tá, gente? Se vocês forem procurar por aí, tipo Pinterest, ou mesmo no Google, Pinterest tem mais, vocês vão encontrar tipo, imagens dessa da esquerda, de tudo, tá? De calças, de silhueta de calça, de blusa, de decote, de roupa íntima, sei lá, de biquínis, de tudo, todos os estilos, tá? Então, assim, é importante falar de todos os estilos, nem eu vou conseguir falar de todos, porque volta e meia tem uma coisa nova no mercado, tá? Mas a gente tem que, né, conhecê-los, tá? Conhecê-los e ficar antenado que, sei lá, hoje essa calça é assim, amanhã vai ser de outro jeito, ou vai ter outro nome, mas a silhueta, como é que ela se apresenta no corpo? A cintura é alta, se é baixa, se é justa, se é folgado, o comprimento, se é mais curto ou se é mais comprido. Basicamente, é
esse treino de olhar, né? Esse treino do olhar, tá? É aqui que eu tô mostrando para vocês. Essa série aqui, The Ultimate, nossa, isso é uma coisa lindíssima, é um projeto lindíssimo, assim, que tem de tudo. Se vocês forem procurar trousers, que são calças também, né, vocês vão encontrar inúmeras silhuetas. Então, se procurar isso aqui, é até bom ter e sair baixando vários desses para entender o que cada um é, né? Sei lá, calça five pocket, que são o quê? Aquele jeans mais clássico, com 5 bolsos. Então, tem algumas coisas que são muito clássicas, que é preciso que vocês tenham conhecimento, tá? Mesmo tenham conhecimento. Eu vou passando aqui. Aqui vocês veem um monte, né? Esse aqui, essa imagem da esquerda, é uma ampliação dessa imagem da direita, ó. É metade dela só, vem até a cargo. O que é uma calça cargo? É uma calça, geralmente, ela tem uma cor marrom, né? Meio bege, e que tem bolsos nas laterais, né? Basicamente, alguma cargo tem esses bolsos nas laterais, na altura do joelho, mais ou menos. Na perna, do joelho, né? Da coxa. E aqui a gente tem harém. Harém, aqui no Brasil, a gente não chama tanto harém, a gente chama... Eita, agora deu um branco. Nós chamamos de saruel, né? Que no inglês muito é encontrado harém, a gente chama de saruel aqui. A palazzo. A palazzo é uma pantalona, né? Que a gente encontra como palazzo. Muitas vezes, encontra muito como pantalona, tá? Sailor pants, aquela calça marinheiro, com aqueles botões aqui na frente, que tem até aqui, ó, que de marinheiro, ela não tem mais nada, né? Marinheiro meio clássica mesmo, é bem Chanel também, que é aquela calça com a cintura mais... com a cintura mais ou menos no lugar, mas que tem a boca mais larga, né? Ela é meio que uma pantalona marinheiro. E aqui a gente encontra muitas versões. Então, a moda vai misturando muito, né? Mistura a cintura com a silhueta mais justa, mais afastada, mistura o jeans com a legging, sai misturando coisas, né? Então, importante o quê? Tá de olho nisso tudo, tá? Tá de olho nisso tudo para a gente começar a fazer essas representações. Como é que eu vou representar cada uma dessas roupas, né, professora? Tem que fazer da lateral? É preciso fazer uma calça, a lateral da calça? Vai depender da calça, né? Imagine se é uma calça cargo, que o bolso é muito importante para a calça. Então, dentro de uma ficha técnica, a lateral dessa calça deve ser desenhada, porque o bolso é importante, tá? Então, tudo vai depender do produto em si. De um modo geral, só frente e costas. Uma lateral, no caso de algumas bolsas, de uma blusa que tem um detalhe, de uma calça que tem um detalhe, aí sim é preciso. Se não, só frente e costas. Né? Vocês estão vendo aqui algumas calças, aqui são, isso tudo é da internet, tá? 19 diferentes tipos de calças femininas, né? Aqui tem até um marinheiro, ou uma jardineira também. Mas a gente tem várias calças e várias silhuetas, né? Essa representação. A gente vê o quê? Basicamente, silhueta, né? Silhueta, silhueta, silhueta das calças. Ô, professor. Então, sim. Essa é palazzo, que a senhora tinha falado? O quê? Palazzo? É palazzo, é? Porque tá bem pequenininho, não dá para ver. Palazzo, esse vizinho aqui, a jardineira? Não, aqui, o nome dela... palazzo, sim, é uma palazzo aqui. Isso aqui é uma calça, tipo, bem folgada, assim. Eu tenho uma dessa. Mas então... Isso é uma pantalona, né? A palazzo é uma pantalona, sim. Ah, só que essa daqui é até embaixo. Tipo, o que é que você considera? Por exemplo, se eu tenho uma pantacu que tem esse estilo, eu vou considerar a altura, é isso? A altura. As alturas, eles nomeiam muito, né? Pantacu é uma pantacu, mas é uma pantalona pantacu, né? É uma pantacu, né? A gente não chama outro nome, chama da altura. Algumas das vezes a gente considera, né? Pela própria silhueta, se é comprida, é uma pantalona, mas ninguém chama pantalona, pantacu de pantalona, né? Chama pantacu mesmo pela altura. Algumas é mesmo, é diferente, né? Não há um padrão para isso, né? Não há um padrão de como nomear. Às vezes ela é nomeada, o mercado que vai nomeando, né? Vai ficando... Não tem uma regra, né? Não tem uma regra, né? Para isso, o mercado é que diz, o que é uma calça marinheiro?
O que é que a gente pode dizer uma calça marinheiro? Basicamente, é essa calça aqui, ó, com esses botões aqui, né, que ela se abre aqui na frente, às vezes ela nem abre, ela tem um zíper na lateral ou nas costas, é só o estilo desses 6 ou até 8 botões aqui na frente, é esse aqui que eu tô passando o mouse. Mas, aqui atrás, a gente tem uma calça que é o quê? Se ela tiver no mercado, é uma marinheiro, skinny, né, é uma mistura das duas coisas, então a moda vai misturando muita coisa, né, mas a Sailor Pants é essa marinheiro, mais ampla, né? Tradicionalmente ela é mais ampla mesmo. Não tem uma regra para isso. E as coisas vão se mudando, vão se alterando, né? É que a moda é viva, né? Ela muda e vão se misturando coisas. Então, assim, alguns estilos ficam clássicos, outros somem tão rapidamente que a gente não consegue nem delimitar, assim, no tempo. Virou uma modinha que não vale nem a pena classificar como. Né? Não vale a pena classificar como. Mas a gente tem que ter duas coisas em mente, muito fortemente. Essa imagem aqui, eu acho que resume tudo isso que a gente falou agora, que é bem, bem simples essa imagem, mas que é a silhueta, tá? Se ela é justa ou se ela é afastada do corpo. Aqui a gente tem um mais justo e vai caminhando para o mais afastado. E as alturas da cintura. Veja essa aqui, onde é o umbigo e se a cintura é bem mais alta e vai baixando. Então, basicamente, é essa ideia de proporção que a gente tem que ver, das alturas e dos afastamentos do corpo. Do que a moda, né, o que é importante nesse momento para a moda, essa imagem que se tem, muito trabalhada nas consultorias de moda, de cada roupa, cada estilo de roupa se adequa a um corpo diferente, mas se adequa no sentido de passar uma imagem mais verticalizada, né? Isso é, digamos assim, o certo para moda, para consultoria, é trazer essa imagem de mais magra e mais alta. Mas se a gente mudar o paradigma da moda completamente, e não queremos essa verticalização, queremos uma horizontalidade, as coisas vão mudar. O que é certo vai passar a ser errado, né? Então, o que é certo, o que é errado, isso não existe, né? Isso depende muito do referencial, né? O que eu quero né? Qual é a imagem que eu quero transmitir com isso? Qual é o conceito que eu quero transmitir? Então, o ideal de cada estilo para cada corpo é buscando esse padrão que se tem hoje. Mas o que é que a moda tem trabalhado, né? O que é que, de um modo geral, a gente tem visto? Essa ruptura de padrões, né? Essa forma de dizer o que é certo, o que é errado, isso vai, com o tempo, isso vai deixar de existir, né? Se a gente está vendo hoje, eu não sei como é que vai ser daqui a 100 anos. Né? Queria muito saber, queria dar uma espiadinha lá para saber como é que vai ser. Então, como vai ser daqui a 100 anos? Vai ser assim? A gente vai buscar ainda essa verticalidade? A gente vai ter esse padrão? Nós não vamos ter? Então, é essa busca do hoje, né, a moda do hoje, amanhã ela é diferente, tá? Amanhã ela é diferente. Se bem que esse padrão magro, alto, isso já vem há muito tempo, né? Já vem há muito tempo, mas o padrão de beleza mudou muito, né? Da mulher, que era curvilínea, depois menos curvas, depois atlética, isso vai se alterando. Os padrões de beleza e as silhuetas também. Diga. Deixa eu sair daqui. No caso, eu fiquei com uma dúvida. Em relação à representação do jeans na ficha técnica, seria ideal que esse jeans ele fosse ilustrado com cor até para apresentar a questão da lavagem ou não? Não precisa, tá? Só se vocês quiserem, mas não precisa. Porque, assim, se você vai trabalhar, se a gente tá pensando, se você vai trabalhar para uma empresa que trabalhe com jeans, isso é completamente desnecessário. Desnecessário porque a empresa já sabe qual é a lavagem. Se você vai fazer uma ilustração e quer mostrar, sei lá, você não vai fazer um jeans específico, mas você quer trabalhar uma ilustração para uma cliente. Aí você pode representar como jeans. Isso sempre... muitos dependes aqui, tá? Não há uma coisa certa, há muitos dependes. Depende do que você vai... Para onde você vai colocar o seu trabalho. Basicamente é isso. Se for para uma empresa, não precisa, porque ela já tem lá as suas lavagens todas, você vai pegar só o modelo. Se for para uma cliente que precisa de uma visualização maior, se é um jeans todo destruído, ou se é um jeans limpo, sem nenhuma lavagem nenhuma, aí sim, tá? Aí sim. Mas se você for montar um painel de referências,
Não precisa desenhar, porque já existe tanta referência de calça pronta na internet que aí não precisa, né? A imagem já está pronta. Vai depender muito do que você quer. Quer fazer uma ilustração, enquanto ilustração, aí sim, representa, tá? Então, Certo. é cheio de dependes aqui, né? Mas a gente tem algumas formas de representar que são comuns para todos, tá? Que a gente vai ver aqui agora. Então, voltando aqui, pensando na largura, nas alturas, tá? De cintura e nos tamanhos, né? Nos comprimentos e no distanciamento do corpo. A gente vai ver algumas coisas que são comuns, tá? Primeira coisa, o cós. Tal como a saia, a gente vai representar o cós da mesma forma, tá? Aqui, mais curtinho na frente e comprido atrás. Vocês já viram vocês chegaram a fazer esse exercício com as roupas, chegaram a ver que é desse jeito, né? A roupa mais comprida na frente e atrás. É comum encontrar calça só com a frente, sem as costas? É comum, tá? É comum. Tá errado? O ideal é que se tenha frente e costas, né, na roupa, tá? Então, a altura do cós ficou tão pequenininho aqui, eu esqueci de alterar isso aqui para o digital. Vocês não estão vendo a linha vermelha aqui, não. É a mesma altura aqui, tá? Frente e costas, né? Na representação, tá aqui o cós, frente e costas, na representação, tá? Então, isso é comum da saia, da mesma forma para as calças. Evitar o quê? Essa roupa sem as costas, né? Fica feio, né? Um desenho, a calça fica feia assim, você não tá vendo a roupa completa. Então, o desenho também fica estranho. Então, tentar evitar. Se não puder, pelo menos que ele tenha essa representação da frente corretamente, tá? Aqui, evitar o cós para cima. Nossa, eu já vi muito. Desenho da internet você vê muito esse cós que ele não é reto. Ao invés de ser o contrário, ele vem para cima. Então, evitar isso aqui, tá? No desenho. É simples de evitar, é só no cós, linha reta, tá? A barra da calça, que é outra, é muito parecido com as saias, a gente vai ver as barras também. Aqui tem uma linha vermelha para a gente ter uma noção da roupa se ela é reta ou não. Se você quiser um desenho mais delicado, refinado, você faz essa mesma coisa aqui. Ela é levemente, ó, ondulada para cima, tá? Levemente, é um leve ondulado, tal como as saias, as calças também, elas não são completamente... Mesmo uma calça bem reta, ela tem uma coisinha mínima, ela ainda tem, tá? Faz diferença no desenho? Faz. Vocês já viram algumas coisas e faz uma diferença, tá? Aqui tá uma calça mais reta, aqui tá uma calça já com algum volume, olha só. Ela tem esse leve ondulado, a calça fica mais bonita, tá? Mesmo que ela seja mais pesada, como essa jeans aqui, quando ela tá disposta, ela tem uma leve curvinha, tá? Que aí o desenho fica mais bonito. Aqui a gente tem uma pantalona que já ondulou, né? A gente já consegue ver uma ondulação. Então, a ondulação é muito parecida com as saias que vocês fizeram, tá? Muito parecida, é só uma leve ondulação. Vejam que aqui tem uma linha, vocês conseguem ver no telefone aí agora, que ela tem uma leve sombra aqui, ó, que vem até aqui em cima. Começa um pouquinho mais larga, ela vai sumindo, ó. Aqui tem um brilhozinho, dá para perceber. Então, é um leve ondulado aqui, tá? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aqui, deixa eu voltar aqui na saia que foi falada aqui, essa palazzo. Por que ela ficou assim, o desenho podia ser mais bonito se aqui em cima ela fosse um pouquinho mais fina, mas aqui embaixo, ó, côncavo, convexo, côncavo, tá? É a mesma coisa. Então, a referência para os volumes são os mesmos, tá? Por exemplo, observem essa barra aqui. Tá errado esse desenho? Não, tá um desenho certo, um desenho bonito, um desenho certo. Ficaria mais bonito? Poderia ficar mais bonito? Poderia, se ela tivesse um leve curva na barra, ao invés de ser reto, fosse levemente curvado. Então, são essas dicas que tornam o desenho mais bonito, tá? Esse olhar para uma peça e tentar representar tal como é, né? De uma forma técnica, mas representar com esse leve ondulado faz toda a diferença. Agora, o que a gente vai falar muito aqui que eu acho que é bem importante, são os ganchos, né? O que é o gancho? O cavalo, como chamam. Essa parte da junção, né, aqui da calça. Como é que isso é representado, tá?
existem 3 formas de representar. A primeira forma é não fazer nada, né, deixar sem nenhuma marcação, tá? Alguns até, inclusive, tem aquela... um separado mesmo da calça, aquilo é estranhíssimo, aquilo é errado, tá? Mas essas formas aqui são excetas. Sem nada, com um tracinho e com a calça mesmo, como se fosse a forma da calça dobrada, tá? Como se fosse a modelagem da calça. Aí a gente vai ver alguns exemplos aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nesses exemplos, porque aí vocês podem se guiar de qualquer uma das formas, tá? É correto qualquer uma delas, mas existem algumas formas que podem ser, né, melhor aproveitadas do que outras. Por exemplo, aqui, vou trazer aqui essa representação. Vejam essa calça aqui, a ilustração dela. Na ilustração, na foto mesmo da imagem, a gente não vê volume nenhum, né? Quando está vestida é que a gente visualiza esse pequeno volume, né, essa pequena sombra. Quando ela está sem nada, a gente não vê nada. Então, ela é possível ser representada assim, né, sem nada, tá? Esse gancho sem nada também. Essa daqui, foi o que eu acabei de falar, é meio estranho representar dessa forma, né? Esse quadradinho é meio estranho. Então, essa representação sem nada seria o ideal, tá? Vocês vão ver muito dessas representações sem nada, né? Sem tracinho nenhum, tá correto, tá? Então, a calça que vocês vão desenhar, vocês podem desenhar assim, sem nada, tá? Essa é uma das formas, né? São vários estilos de calças aqui diferentes, com mais volume, com menos volume, meio que tanto faz aqui. O que importa nesse momento é só o gancho, que a gente tá prestando atenção, tá? Mas a gente pode aproveitar e já ver outras informações que né? Esse volume aqui, a linha que vai morrendo, isso que a gente já viu, né? Aqui em cima também, a linha que vem de cima para baixo, é uma clochard aqui, né? Que vem morrendo, tá? E a gente começa a ver frente e costas de algumas calças, né? Então, as calças atrás não tem nada, né? Como é que eu faço essa representação da parte posterior da calça? Aqui não tem nada. Pode ser assim? Pode também, tá? Tanto na frente como nas costas. Até porque uma calça mais folgada, ela não marca tanto, nem precisa muita representação. Aqui a gente vê tracinhos também diferentes. Então, vejam que não é uma forma, né? Aqui a gente vê esse traço, geralmente esse traço na diagonal. Muito comum no desenho da figura humana, vocês verem esse tracinho assim na diagonal. Esse aqui já não é na diagonal, né? Aqui já é uma marcação das costas, diferente, né, de uma calça para outra. Aqui a gente tem pequeno volume, né, marca pouco o bumbum, a outra marca mais, mas qual será a forma melhor, né? Como é que eu vou fazer? Então, vocês vão escolher, tá? Não sou eu que vou dizer, façam assim ou assado. Vocês vão escolher de acordo com o estilo que vocês preferem. Vai ficar muito a critério de vocês isso aqui. Como é que eu vou marcar? Então, se é uma calça mais folgada, precisa ter essa marcação toda do bumbum, né? A gente tem que pensar também na calça. Se é uma skinny marca um pouco mais, eu posso fazer mais. Se é uma calça, uma pantalona folgada, daí eu posso deixar assim, mais folgada, sem nada, sem nenhuma marcação. Posso colocar marcação? Pode, só para indicar que são as costas. Pode ser assim, bem pouquinho, tá? Um leve tracejadozinho. Pouquinho, né? Aqui, vamos mais ver alguns mais tracejados. Aqui vocês já conseguem ver maiores, menores, mais inclinados, menos. Não sei se percebe que essas calças têm algumas linhas aqui, ó. Tem algumas linhas de meio que de volume, essa daqui também tem. Essa outra, nossa, tem até demais, né? Então, por muitas das vezes é desnecessário ter esse ruído, tá? Eu chamo meio que de ruído aqui. Simulando que a calça está dobrada, que tem volume, não é preciso, tá? Estão fazendo um desenho técnico, tipo esse desenho aqui dessa calça super bonito, né? Tem até uma abertura mostrando como ela é fechada, e aí tem um monte de volume aqui, ó, de risco desnecessário, completamente desnecessário, isso não, só interfere no desenho, não traz grande informação, não é uma ilustração, né? É um técnico.
Se quer ilustrar, aí sim, aí dá essa volumetria. Se não, no técnico, não. Então, vejam esses estilos. Sofrente, né, super inclinado, menos inclinado. Aqui parece, sei lá, uma borboleta já. Tem muito, né? Porque tem o tracinho e tem um volume embaixo. Aqui tem esse tracinho dessa forma. Aqui já está inclinado para baixo. Aqui parece mais uma ilustração, né? Veja quanta informação desnecessária aqui nessas costas, né? É muito, é desnecessário isso, é muita informação. Aqui a gente tem 3 traços para representação das costas, né? Aqui a gente tem essa coisa mais como ilustração, então isso fica como estilo de ilustração, tá? Coisa, um desenho mais técnico, a gente tem isso aqui, né? Isso aqui, tá? Ou assim, mais simples, não como ilustração. Aí a gente tem, vejam só, o que elas têm em comum, essas calças, são mais as novas calças, as chamadas de conf, né? Agora as roupas conf, desde o ano para cá, são essas mais confortáveis, que meio que essa representação precisava dessa forma, para dizer que o tecido é mais confortável, esse risco assim, pode ser assim, ao invés de um, posso fazer 2, vocês vão ver muito, muito, muito no desenho da figura humana. No desenho técnico é desnecessário, tá? É desnecessário. Veja isso aqui, completamente desnecessário. Chegou alguém e riscou o seu desenho. Tá aqui. Tipo, essa representação aqui, completamente errada também, tá? Se for trazer, traz a partir da linha central. Mas aqui a gente tem uma representação meio que realmente como se fosse do bumbum, que não é certo isso, não é legal fazer assim, tá? Então, vejam que todas são fotos da internet, tem muito risco, tem muito rabisco desnecessário nessas calças, que não é preciso, tá? E aqui que é mais engraçado, né? Então, não há uma regra, mas a gente tem que meio que também pelo bom senso. Aqui a gente consegue visualizar realmente um Z. Aqui, né, tá menos. Aqui já meio que um exagero disso, né? Um Z, tem um traço gigante, né? Aqui tá um pouquinho menor, a calça super bonita, né? Super bonita esse desenho técnico aqui da calça. Eu acho que peca muito nesse sentido. Se ele viesse reto, ficaria um desenho mais, um pouco mais sofisticado. Então, não há regra, mas há uma questão do bom senso. Então, a gente viu sem nada, a gente viu com esses, né, com tracejadozinho, e a gente vai ver com essa outra forma do gancho. Eu peço até desculpa a vocês, essa imagem está meio pixelizada, foi uma imagem que consegui encontrar, que esse livro, ele ensina esse estilo, tá? Esse estilo assim. Então, é até mais difícil encontrar na internet esse tipo de calça. Eu não tenho nenhum desenho, eu nunca fiz nenhum desenho assim. Nenhum aluno meu também fez nenhum desenho nesse estilo. É um estilo que, eu particularmente, eu não acho esteticamente bonito mesmo, é uma questão estética, não é errado, tá? O desenho tá certo, o estilo tá certo, mas eu acho o desenho feio, né? Esteticamente ele fica feio. Professora, sim. A Amanda colocou aqui no chat que a Carol tá tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Opa. Olha, já são 10 horas, cadê? Até agora não, vamos esperar um pouquinho por ela, né? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o chat para vocês. Então, vejam que eu falei muitos estilos de desenhos diferentes, né? Para um desenho técnico. Vou esperar aqui a Carol. A Andressa odeia calça baixa, né? Eu olhando aqui as conversas mais do passado, já de meia hora atrás. Beatriz já sofreu bullying porque estava de boca de sino e a modelo skinny. É horrível isso, né? Essa questão, mas é muito de escola também. Hoje é interessante é que a gente... Conta.
Era tipo, eu acho que eu tinha 10 anos, e aí eu fui com a calça boca de sino pra escola. E todas as meninas estavam usando skinny, elas ficaram, hahaha, você tá usando boca de sino. E aí foi quando eu aprendi o que é uma calça boca de sino, porque eu nem sabia o que era isso. E eu fiquei, oxi, qual é o problema? Pois é. Mas Olha, eu gostava da calça. sim. Olha, aqui no grupo eu estou lendo que nós temos a Fran de influenciadora. Pois é, né, gente? Temos a Fran como influenciadora local, é importante, né? Importante seguir a Fran, tá? Essa questão do bullying, de você usar, isso faz até fazer uns 10 anos, né, Bia? Talvez, não sei. Mas hoje a gente tem a sorte de poder usar tudo, né? Não é aquela moda única do passado que só existia aquilo durante, sei lá, tanto tempo. Hoje a gente pode usar muitos estilos diferentes. Mesmo que tenha alguma tendência, mas a gente consegue usar estilos diferentes ainda. Verdade, professora, eu estava pensando nisso, porque assim, há um tempo atrás, era praticamente um padrão. A gente se vestia com aquele tipo de roupa. Hoje em dia, a gente pode se vestir até com um pedaço de pano enrolado, tendência e acabou, né? Porque antes era, tipo, muito padrão. Tipo, quando começaram a usar a calça skinny, ninguém queria mais saber da calça, tipo, boca de sino, né? Que chamavam. Ninguém queria saber. Muito que a Beatriz falou, tipo, na escola que eu estudava também. Quando a gente via alguma menina, assim, com a... Eu mesma usei a calça... minha mãe que comprava, né? Então eu usei por muito tempo a boca de sino. E aí eu ficava querendo a skinny. E aí eu ficava, tipo, poxa, só eu com essa calça. Todo mundo com calça skinny. Até tudo, tipo, normalizar, assim, todo mundo usar o que quer. É uma coisa, né, gente? Enquanto a calça mais baixa, a skinny, né, marcou toda uma geração, a outra, a dos anos 80 marcou uma geração, dos anos 90 marcou uma geração, essa do início do século marcou uma geração, né, dessa primeira década com a skinny. Agora a gente tem muita coisa, né, tem muita coisa no mercado, e que é interessante que hoje você pode estar de skinny, amanhã você pode estar de flare se você quiser, né? Dependendo da sua ocasião e do seu estilo, você pode usar qualquer uma delas. Não é preciso usar só uma. O ruim é quando você quer usar, sei lá, quer comprar uma calça cintura alta e o mercado não tem. O mercado só tem um estilo ou uma cor. Uma cor é terrível, né? É terrível quando marca através da cor. Você quer comprar uma roupa diferente, você só encontra aquele 3 ou 4 cores. Sei lá, agora, se você encontrar um mostarda, um verde oliva, e, não sei, sabe, essa cor que se repete, que a gente só vê aquilo, aí é cansativo, né, não tem essa possibilidade de realmente escolher. A gente acha que escolhe, né, mas não, no fim das contas, a gente não escolhe tanto assim. A gente tem mais possibilidades dentro dessa seleção, mas a gente não escolhe, não chega a escolher mesmo. Deixa eu voltar, cadê a Carol? Que conseguiu entrar. Pronto, então deixa... Eu nem vi, ela nem pediu aqui, mas que bom, conseguiu entrar. Vamos voltar aqui para esse outro gancho, né? Que eu estava falando. Então, não é errado, né? Como já falei, não é esteticamente bonito. Então, ela traz o quê? Essa imagem aqui da esquerda, ela traz uma modelagem de calça, né? Para quem nunca viu uma modelagem de calça, como é cortada uma calça, é mais ou menos assim. Logicamente, dependendo da calça, a modelagem é outra, mas essa referência desses ganchos, né, ele tem uma relação muito grande com o tipo de modelagem, tá? Então, vejam que aqui está a moda, como se você dobrasse a calça dessa forma para apresentar. Ela não é vista de frente, ela é vista meio dobrada, assim, uma por cima da outra. Eu vejo que não aparece a perna toda do outro lado da calça, só um lado, tá? Um lado aqui representa uma costura, uma calça franzida, como se fosse uma calça de elástico, e tá aqui essa representação, né? Existem muitas calças de elástico que a gente pode representar, tipo, não é de elástico, mas se a gente tivesse alguma coisa aqui, seria a mesma, uma representação parecida, né? Então, a mesma calça pode ser representada de muitos estilos diferentes, de acordo com o template que se usa, da forma que desenha. Mesmo sendo técnico, ele tem essas diferenças, né? E aqui,
eu não gosto, tá? Eu não desenho assim, não gosto nem de ver, mas é porque eu sou meio chata mesmo, acho feio. Acho esteticamente feio essa apresentação dessa forma. Mas não tá errado, tá? Não tá errado. É uma questão de gosto e de estilo mesmo. Não tá errado, tá? Então, tá aqui essas representações. Então, assim, uma coisa que é importante, caso queiram representar dessa forma, a frente é o oposto das costas, né? Ela é o oposto das costas. Se essa parte daqui tá na frente, obviamente a que tá atrás, a que vai mostrar é o inverso, né? É o outro lado. Então, essa representação aqui da direita, ela tá errada. Tem frente e verso da mesma forma, né? A frente e verso da mesma forma, mas não. Então, essa representação, inclusive, ela é um pouco mais difícil, porque ela, né, ela traz essa questão. Frente e verso são opostos, tá? São diferentes. Vejam aqui, ó. Uma é para um lado, outra é para o outro, tá? Uma para um lado, outra para o outro. Então, se quiserem desenhar nesse estilo, é assim. O que eu sugiro, né, é que trabalhem nesses dois estilos aqui, o primeiro ou o segundo. Ou sem tracinho nenhum, que pode ser, fica bem bonito, tá? Ou com tracinho menor, não tão grande, uma coisa mais simples, que pode ser as costas, podem ser dessa forma ou dessa forma, né? Representando o bumbum. Então, vai ter essa diferenciação nas costas, né? Essa representação dos volumes do corpo nas costas. Então, pode ser tracinho ou pode ser a representação do bumbum mesmo, tá? Pode ser menor, né? Não precisa ser tão grande assim, pode ser menor, se for uma roupa masculina, mais reto, né? Não precisa ser tão arredondado, tá? E aí a gente, depois disso, pode pensar em quê? Nossa, as calças e as silhuetas todas que a gente tem falando, pode começar a trabalhar com ilustração, isso mais para frente, depois se tiverem desenhado várias, né? As calças, quando ilustradas, elas são bem bonitas, mas é como eu disse, vai depender da intenção de vocês. Eu quero ilustrar, porque eu gosto de ilustrar e trabalho com ilustração, ou se é para uma empresa, ou se é para uma cliente. Então, quanto mais detalhado, dependendo para onde for, melhor, né? Então, o nível de detalhe para um lugar pode ser diferente para o outro. Se vai para uma empresa, não precisa botar a lavagem, mas talvez precise detalhar o quê? Costuras, pespontos, né? Informações diferentes. Mas se for para uma ilustração assim, olha, vejam só como é simples, tá? Vejam aqui embaixo, essa representação dos volumes, né? De forma bem simples mesmo. É um desenho muito mais de ilustração, é técnico, mas é de ilustração, tá? Bem de ilustração mesmo, achei esse site bem legal, tem as ilustrações lindas, e daí a gente vai começar a olhar algumas coisas. Existe diferença entre a calça A, o desenho A e o desenho B? Quais são essas diferenças entre um e outro? Quase jogo das diferenças agora. Vocês conseguem perceber a diferença? Professora. A cintura, né? A cintura na hora, né? Cintura alta, cintura baixa. O desenho é o mesmo. Então, é importante colocar a cintura num lugar, seja onde for, porque a gente percebe, né? O que é uma cintura alta, o que é uma cintura baixa. É assim, de cara mesmo, a gente percebe. Né? Tanto pela frente como pelas costas. Olha só o tamanho aqui, a diferença dessa pala. Né? Aqui é mais justinha, a outra não. Cintura mais alta, tá? Aqui, na mesma forma, cintura, né? Então, essa calça, que eu acho estranhíssima, assim, uma calça tipo de escritório com a cintura baixa, né? É bem esquisito mesmo. Esteticamente, quando se veste, não fica nada elegante. É muito comum a gente ver calça de uniforme feito naquele material Oxford, né? Bem assim, sei lá, de fardamento mesmo, com essa cintura baixa. Aí, geralmente, a pessoa tem que vestir uma roupa uma camisa de botão com a calça de cintura baixa que não consegue sequer colocar a roupa por dentro da calça, que fica feio, né? Então, a gente tem alguns estilos aqui também, ó. Essa representação do tracejadozinho, né? Simples, são 2 tracinhos, mas é mais simples. E a gente vai, de calça, a gente, né, vai começar a trabalhar os tamanhos, tá? O que é que vai ter? Vai ter costura, vai ter que ter
a informação. Se tem uma diferença entre um detalhe, sei lá, se é um bolso, aqui nesse short que eu trouxe foi muito mais por esse detalhe aqui na lateral. Então, é uma riatazinha que se abre, então tem que ter a representação, de um lado aberto, de outro fechado, tá? Detalhes, por exemplo, dessa calça aqui, que tem ribite, que tem muito pesponto, que tem muita costura, essa representação em um ponto focal ampliando o que for preciso. Então, esses detalhes são precisos ser mostrados. Se a roupa é com bolso, né, bolso embutido ou não. Então, se vocês forem fazer pesquisa aí pela internet, vão encontrar também inúmeras calças com estilos de bolsos diferentes, né? Muito diferentes, assim, uns dos outros, que mesmo marcam estilo. Tem algumas marcas de roupa que se diferenciam pelo bolso desenhado, né? As calças da Levi's, por exemplo, elas têm uns bolsos, assim, bem desenhados, bem bonitos, e muitos dos estilos mais tradicionais da marca se devem à quantidade de bolsos que a roupa tem, né? Ou estilo de bolso. Então, como representar um bolso embutido, tá? E tem muita representação de bolso. Então, desenho técnico, que aí o bolso da calça serve para quê? Para bolso de blusa, para bolso de outros bolsos aleatórios de outras roupas, né? Bolsos sem fim aí, um número de bolsos. E daí, o nível de detalhe vai depender de para onde vai estar sendo feita a roupa, ou depender da sua habilidade. Trabalho bem no computador e quero fazer esse detalhe do bolso com aplicação, sei lá, de metalzinho, ou de strass, ou de qualquer outra informação. Tem que detalhar, tá? Aí teria que detalhar essa costura, esse bolso, realmente num nível maior, tá? Tipo, no caso se for uma empresa que trabalhe com roupa, com bolsos e coisas, aí teria que detalhar. Seria mais importante do que para a própria lavagem em si, tá? E aí a minha proposta para vocês o que é que vocês vão fazer de calças? Pesquisar, tá? Mesmo pesquisar estilos, pesquisar silhuetas, mas pesquisar para tirar dúvida, assim, comigo, ou tirar dúvida amanhã, antes da gente começar a aula, para a gente trocar figurinhas com os colegas, o que vocês encontraram de uma calça tão diferente, ó, não conheço esse estilo, eu queria saber mais sobre esse, ou o que é que significa isso, que eu não entendo, né, estou por fora do mercado, não sei o que é que significa isso, então, comecem a fazer uma pesquisa, tá, sobre calças, que aí vocês já vão ter muita informação sobre, né, vão se atualizar sobre moda, ao mesmo tempo que vão treinar o olho muito bem, né, de estilos diferentes, tá? E dentro desse estilo, vocês vão escolher uma calça, uma só, para desenhar frente e costas, tá? Para desenhar a frente e costas dela. Eu sugiro, né, eu sei que tem muita gente que quer ganhar muito tempo, não façam todos calça skinny, não, que é bem fácil, assim, seguir a linha justinha do template e fazer skinny. Trabalhem com outros estilos, ou se vier trazer um skinny, traga um skinny com, sei lá, com alguns detalhes, ou alguma coisa diferente, tá? Não só skinny, só por ser mais fácil, né? Se desafiem mesmo a trabalhar um estilo que, sei lá, talvez seja uma calça mais difícil. Será que eu for fazer uma calça flare, né, dos anos 70, com a boca muito larga, será que eu vou conseguir fazer a outra igual, essa boca exatamente igual? Vou ter que refletir o desenho, qual é a estratégia que eu vou usar para que as duas pernas sejam iguais, né, que tem essa questão também quando eu estou desenhando na silhueta, você vai ficar mais afastada do corpo, mas mais ou menos seguir, né, o mesmo padrão, de um lado para o outro, a não ser que a calça realmente seja diferente. Mas, de um modo geral, as calças são simétricas, né? São simétricas. Aí vocês depois fotografam e me enviam. Não precisa ser para amanhã, não. Vocês vão juntando isso tudo para me entregar no final da semana, tá? Mas se quiserem ir mandando já, podem sim. Deixa eu sair daqui e voltar para Professora, a senhora tem aquele template no AutoCAD? Não trabalho com AutoCAD. Tenho no Illustrator, vetorial. Se quiser, posso mandar para você. Manda para ver, pode ser que transforme para eu consiga colocar no AutoCAD. Qual é? Eu acredito que sim, eu não sei qual é
a estratégia do Illustrator, mas eu acredito que sim. E teve uma época, quando eu saí daqui para fazer um mestrado, fora, aí nessa época tinha uma disciplina, que eu acabei nem concluindo o mestrado, fiquei como especialista nessa área de comunicação de moda. Tinha uma disciplina que era não era o nome? De multimídia, que era do Illustrator, e eu não sabia Illustrator, e eu não conseguia, eu já fazia muitos anos que trabalhava com CorelDRAW, e aí o que é que eu fazia? Eu fazia essas coisas que, uma professora dizendo isso é bem vergonhoso, mas o que é que eu fazia? Eu desenhava no Corel, e aí eu convertia o desenho para o Illustrator, sabe? No Corel eu sei que existe essa possibilidade de converter de um para o outro, para o Illustrator eu nem sei, mas eu posso ver agora, posso já ver aqui, e aí envio, tá? Eu envio por onde? Não sei, eu vou enviar para a Alice, tá? Que aí todo mundo, se quiser ter esse arquivo do Illustrator, tem, tá? Eu vou enviar o arquivo aberto, tá? Para vocês verem. Se você trabalhar com Illustrator, você já trabalha com AutoCAD, né? Porque eu já tenho prática no AutoCAD e, de repente, para eu poder tentar também desenhar para ver se testar, né? Se funcionar, acho que é mais fácil para mim, porque eu já tenho... Facilita. Você trabalhando no seu programa que você já tem prática, facilita. Hoje eu não sei mais nada, mas sim, facilita muito. Hoje, por exemplo, no CorelDRAW eu não consigo mais desenhar, já deixei de desenhar já há uns anos, tive que desinstalar o programa para poder usar o Illustrator. Tive que desinstalar, senão não ia conseguir. Depois dessa disciplina que eu fiz isso, eu disse, meu Deus, que vergonha, né, tá fazendo esse tipo de coisa. Vou desinstalar. E desinstalei, aí foi quando eu aprendi. Comecei a aprender o Illustrator. Então, a maioria dos meus desenhos vetoriais são no Illustrator mesmo, tá? Vou voltar aqui para o desenho, para a proposta da aula de vocês. Cadê a atividade? Tá aqui. Então, vocês vão encontrar muitos estilos de calça, tá? Algumas com mais volume, outras com menos volume, né? E aí, qual o estilo que vocês vão seguir, né? Será que essa calça palazzo eu vou fazer só essa linha do nada aqui, ou eu trabalho a partir de baixo, né? Isso aqui a gente parece mais com ilustração, mas vocês vão mesmo fazer uma pesquisa, tá? E buscar uma que vocês gostem para trabalhar. Então, vai ficar também muito a critério de vocês, vamos ter calças diferentes aqui, tá? Acho que é isso, deixa eu ver que horas são. A gente tem ainda um tempinho para... Fica meia hora vou interromper isso aqui para ficar com a turma B, rapidinho, e falar sobre alguns desenhos. Mas eu acho que era isso, sobre calças, né? Deixa eu ver... Alguma dúvida, gente? Por enquanto não, professora. Poliana, Carleana, eu não respondi ao formulário de ontem. Eu entendi que poderia ser respondido até o final da semana, colocando a ficha técnica. Entendi errado? Entendeu? Aquela aula de ontem eu disse, gente, preste atenção no formulário de hoje, que vale 2 pontos, é da aula de vocês, a pergunta vai ser diferente. E aí, tanto que eu perguntei coisas relacionadas à própria aula em si, né? E o formulário da ficha técnica eu não enviei ainda, e eu fechei o formulário. Mas aí, como eu falei no início da aula para Keila, eu fechei nesse momento, mas depois eu vou abrir o formulário para que vocês completem, tá? Eu imaginei que vocês todos fossem responder de imediato, tanto por isso que eu fechei. Como era relacionado só à aula de ontem, né? Meio que a presença da aula de ontem, aí eu fechei, mas depois eu abro também. Para que vocês aí quando você abrir, você avisa, não é? Aviso sim, tá? Quando terminar a aula, eu vou ter que ir para um médico, aí eu só vou conseguir abrir lá para as 2 da tarde, assim, quando voltar
Eu vou agora nessa hora de almoço. Viu? E aí, quando eu voltar, eu abro. Tá bem? Eita, cortou, não consegui ver. Eu vou mandar logo o link de hoje também, que são das calças. Vou enviar aqui. Peraí. Ô, professora, a senhora vai conversar com quem é do outro grupo hoje? Sim, vou sim, tá? Cadê aqui? Vou pegar aqui o link do de hoje. Enviando aqui para a Alice e colocando também no formulário, aqui no chat. O chat é das calças. Aí as calças, como vocês vão enviar depois, vocês têm até o final da semana, tá? Então, o que é que eu tenho feito, assim, qual é a minha lógica? Presença do dia, eu fecho depois o formulário quando passar o dia. Arquivo para depois, vocês têm até o final de semana para enviar, tá? Até o final o final da semana mesmo, né? Final da aula, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Professora, você pode repetir, por favor? A ficha técnica a gente tem para entregar até o final da semana e o formulário, esse aqui a gente faz agora. É isso mesmo? Não, pelo contrário, Ninosa. Os arquivos que vocês vão me enviar depois, vocês vão ter que desenhar e postar, vocês me enviam até o final da semana, tá? Certo. Então, só quando não tem trabalho para fazer, que é só presença mesmo, aí que eu fecho um dia. Mas eu vou deixar, inclusive, vou abrir depois o formulário, tá? No De caso ontem, de que não hoje, teve. esse que a senhora mandou agora é para até sexta? É, até sexta, tá? Certo. Vocês têm que ter tempo, né, para desenhar, tá? Vocês precisam de tempo para desenhar, tá bem? Então, é uma pesquisa sobre as calças, né? Você já tem muito trabalho, né? Vai ser puxado, tá? O que eu sugiro não deixem para depois, não deixem para fazer tudo na sexta, não. Comecem a fazer, tá? Nem que seja de uma forma mais simples mesmo, um desenho de uma calça do jeito que eu compreendi, um desenho sei lá, da ficha técnica, da forma que eu entendi, tá? Se vocês não fizerem nenhum desenho, realmente ou se deixarem acumular, vai ter muita coisa para o final. Aí, quando fica muita coisa para o final, gera o que? Mais ansiedade para entregar, gera muita coisa. Então, peguem um tempinho de vocês e façam, tá? Então, esse tempo que vocês têm, deveria ter até meio-dia da aula, é para vocês fazerem isso, tá? Quando saírem daqui, a fazerem isso e enviarem depois, tá bem? Dúvida, gente? Então, eu vou ficar só com a turma B, para a gente falar um pouquinho sobre os desenhos. Vai ser rapidinho, um feedback bem rápido sobre os desenhos. Quem tiver interesse em saber e fica aqui na sala da turma B, turma 3, né, no caso. Ou quem for broco, como eu, que fico... que ficou ontem. Mulher, pare com isso. Eu e Keila discutindo. Keila, eu não sou dessa, Keila. É sim, então eu sou dessa mesmo. Hoje eu baixei os desenhos, mas não separei assim, nome de cada um. Eu só baixei as pastas, tá? Pra gente fazer essa análise, tá bem? Então, eu vou encerrar a aula, vou encerrar a gravação também, para ficar com a turma só a outra turma, tá? A turma B. E